Beleza, então voltamos aqui, pessoal. A gente vai continuar agora. E nesse último bloco de apresentações desse segundo dia do ERCAP, nós vamos fazer a nossa sessão técnica, né? Então, só lembrando que a sessão técnica, a ideia é que os trabalhos eles vão sendo apresentados uns seguidos dos outros, e a gente vai colocar um link do slide único para todas as perguntas que vão ser feitas na sessão, e aí as apresentações vão ocorrendo em sequência, né? Então, para começar essa sessão técnica, a gente vai ver a apresentação do Caio Henrique Lemos Sampaio, do IFSP, que é aluno de graduação no Instituto Federal, né? Então, a apresentação dele tem como título Como utilizar algoritmos para corrigir questões dissertativas. Então, Caio, você tem 10 minutos na sessão técnica, com 5 minutos para perguntas que quem estiver assistindo enviar. Tudo bem? Então, você pode abrir o microfone e a palavra é sua. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Tá dando para me escutar aí todo mundo? Espero que estou ouvindo bem. Tá, então tá. Muito obrigado. Meu nome é Caio. Esse trabalho aqui foi fruto de uma iniciação científica. Está sendo, na verdade, porque ainda não foi concluída, junto com meu orientador, o Cássio Luiz Velani. E a gente buscou responder a seguinte pergunta: é possível corrigir questões dissertativas utilizando a linguagem Python? E é isso que nós buscamos responder com este trabalho. Mas primeiro, antes de tentar buscar uma solução, a gente tem que se perguntar, mas por que esse trabalho é útil? O que ele vai agregar à comunidade? Por que utilizar algoritmos de machine learning é melhor do que uma pessoa real corrigindo questões? E aí que a gente entrou em três pontos principais. O primeiro deles é que o professor muitas vezes tem critérios subjetivos, ele passa por cansaço e estado emocional como qualquer outra pessoa. Então aquele professor, ele pode pegar um conjunto de provas para corrigir, assim que ele acabou de acordar, corrigir metade delas, mas não deu tempo dele acabar naquele momento. Então ele foi dar aula e chegou no final da tarde para corrigir a outra metade de questões. Então o seu cansaço e o seu estado emocional não era o mesmo quando ele corrigiu uma metade da prova ou outra, e isso pode influenciar, favorecendo ou prejudicando o aluno que teve a sua prova corrigida primeiro ou depois. O professor, como qualquer outro ser humano, ele passa por cansaço, estresse, felicidade, está mais triste, e diversos estados emocionais que pode atrapalhar ou melhorar a sua correção. E outra questão também é o tempo. Se aquele professor ele não precisasse ficar horas e horas corrigindo provas, ele poderia utilizar dessas horas para preparar melhor as aulas e preparar melhor ainda atividades durante as aulas. Então, se um algoritmo, por exemplo, que eu vou mostrar aqui, a regressão logística, redes neurais, KNN, conseguisse corrigir essas questões com tanta eficiência para ele poderia dedicar esse tempo em outras atividades que seriam melhores para os alunos na sala de aula, e não ficar maçantemente corrigindo provas. Então, aqui eu criei esse diagrama, que basicamente ilustra todo o processo que a gente teve até chegar nos nossos resultados. O primeiro deles, como todo algoritmo de machine learning, o que a gente vai precisar? Coletar dados para treinar esses algoritmos. Ou seja, a gente vai definir uma questão, por exemplo, o que a gente definiu ali foi o que é estatística e também os princípios do direito ambiental. E o que depois a gente tem que fazer? A gente tem que coletar diversas respostas, tanto corretas quanto incorretas, para essa determinada questão. Então, tanto para o que é estatística e os princípios do direito ambiental, a gente precisa de uma base de dados de respostas para essas perguntas. Depois de coletar essas respostas, a gente precisa armazenar esses dados de forma estruturada, porque não adianta eu coletar diversas respostas, tanto corretas quanto incorretas, só que eu armazenei de forma não estruturada, ou seja, eu não sei quais são corretas e quais são incorretas. E eu vou falar cada um desses tópicos especificamente para vocês, ok, pessoal? Eu peço desculpa por não conseguir aprofundar muito em cada um deles por causa do tempo. Depois eu tenho o pré-processamento, ou seja, cada string dessa eu preciso aplicar alguns conceitos, como retirar os caracteres inválidos, tokenizar, converter tudo para minúsculo, e mais alguns processos que eu vou falar especificamente nos próximos slides. Eu vou separar as palavras totais, porque aqui a gente utiliza uma técnica de contagem de frequência, ou seja, na minha base de dados, eu vou ter lá diversas respostas, tanto incorretas quanto corretas para o treinamento,
E essas respostas, eu preciso separar cada uma dessas palavras e colocar dentro de uma lista sem com que elas se repitam. Depois eu tenho que contar as frequências de cada uma dessas respostas para aplicar o treinamento, que aqui a gente utilizou 4 algoritmos: as redes neurais, o KNN, o SVM e a regressão logística. E depois aplicar os testes. Aqui, para coletar os dados, a gente utilizou 2 formas, que foi o Google Forms e a plataforma Q-Concursos. A primeira, a gente criou um Forms e pediu para o público responder. E a outra foi a plataforma Q-Concursos, que é uma plataforma que já disponibiliza para a gente diversas questões com as suas respostas já definidas. Depois, para armazenar esses dados de forma estruturada, a gente utilizou 2 técnicas, que foi os arquivos CSV, que são arquivos separados por vírgula, e o SQLite 3, que é um banco de dados local. Essa imagem aqui à direita, vocês podem visualizar, é o arquivo CSV aberto por um data frame do Pandas. Então aqui a gente consegue observar 3 colunas, que a primeira que é o index, depois a coluna resposta corretas, que para aquela pergunta, ou seja, os princípios do direito ambiental, tudo que está abaixo dela são respostas corretas, e a terceira coluna, tudo que está abaixo dela, são respostas erradas. Depois, no pré-processamento, a gente fez a tokenização, que foi utilizada a biblioteca NLTK, que é uma biblioteca muito utilizada para o processamento de linguagem natural. E o que é a tokenização? Basicamente, quando o usuário ele digita a sua resposta, o computador trata aquilo como uma única string. Então, ele não consegue diferenciar cada uma das palavras. Então, a gente tokenizou isso. Ou seja, a gente utilizou um split, ou seja, toda vez que tivesse um espaço naquela string, a gente pegava aquela palavra e armazenava em uma posição da lista. Então, como vocês podem ver nessa imagem aqui, por exemplo, a resposta era: no direito ambiental é aplicável somente o princípio. Então, isso era uma string inteira. Agora a gente consegue tratar cada palavra separado, porque o no está numa posição da lista, o direito está em outra, o ambiental está em outra, e assim por diante. E aqui também, depois desse processo, eu vou aqui, vocês podem ver que o N está com letra maiúscula, só que o que eu vou fazer? Eu vou transformar todas as strings em letras minúsculas, vou retirar as stop words. O que são as stop words? São palavras que não vai agregar para o algoritmo de machine learning, ou seja, quando, então, são palavras que não tornam realmente aquela resposta correta ou incorreta. Então, a gente retira essas palavras que elas são chamadas de stop words. Então, aqui são a separação de palavras totais. Se vocês olharem aqui, eu tenho, neste arquivo aqui, diversas respostas, tanto corretas quanto incorretas. E nessas respostas eu tenho suas palavras. Só que essas palavras, como vocês podem ver, elas vão se repetir muitas vezes. Por exemplo, aqui o princípio, ele aparece aqui uma vez, aqui ele aparece outra, aqui. O prevenção também aparece diversas vezes. Só que na separação de palavras totais, eu vou pegar todas as palavras que aparecem nas respostas de treinamento, só que eu não vou contar as repetidas. Eu vou colocar elas dentro de uma lista, só que uma única vez. Então, aqui eu tenho abrangente, absoluto, acordo, e todas as palavras que apareceram naqueles dados de treinamento. E agora eu tenho que fazer a contagem de frequência. Dado aquela minha lista com todas as respostas, com todas as palavras que estavam naquelas respostas, que é essa minha tabela à esquerda, essa que eu estou circulando com o mouse. Aqui, no centro, eu tenho uma resposta que eu quero ou verificar se ela é correta ou incorreta, ou eu quero treinar o algoritmo com essa resposta. Então, aqui a pergunta definida seria os princípios do direito ambiental. Então, aqui eu tenho a resposta: lei, tananana, política nacional dos resíduos sólidos, e lá para frente aqui não coube no print inteiro. E a direita é realmente a contagem de frequência. Deixa eu explicar aqui para vocês. Vocês estão vendo que existe 554 posições nessa lista? A mesma quantidade de posições que existe na lista de respostas totais. Então, para cada resposta, para cada palavra que eu tinha naqueles meus dados de treinamento, eu vou ter um valor dentro dessa minha lista à direita. Aqui, 0, 1, 0, 4. E o que é esse valor? É a quantidade de vezes que aquela determinada palavra aparece na minha resposta. Por exemplo, vamos pegar aqui o índice 9. Ele está com o valor de 0, ou seja, a palavra, ou seja, o número também conta. Aqui no índice 9 seria o 12. Ele aparece nessa minha pergunta 0 vezes. E agora o índice 10. Ele está mostrando o número 1, ou seja,
Eu venho aqui no índice 10 e verifico. Seria 12.305/10. Ele aparece aqui realmente uma vez. Aqui na posição 21, no índice 21, eu tenho o valor 4. Qual será essa palavra? Eu venho aqui no índice 21 e tenho aqui o 4. O que isso significa? Que o A ele vai aparecer nessa minha resposta 4 vezes. Aqui o print não está completo, mas a gente consegue ver que ele aparece aqui uma vez e mais para baixo ele vai aparecer 3 vezes. E é esta lista aqui, a gente vai transformar ela num NumPy Array para enviar para os meus algoritmos de Machine Learning. Que um deles foi a regressão logística. Eu não vou conseguir explicar sobre todos eles aqui por causa do tempo, ok, pessoal? Eu vou explicar sobre a regressão logística e o KNN. Os outros dois, que é a rede neural e o SVM, eu acredito que não vai dar tempo. A regressão logística, ela basicamente vai aplicar a função logística, que seria... Aqui era para estar aparecendo a fórmula, mas não tá, pessoal, peço desculpa. Seria 1 dividido por 1 mais e elevado a menos x. E o x seria o resultante da regressão linear. Então, ele sempre vai retornar valores entre 0 e 1. E o que seria 0 e 1? Seria as classes. E o que são as classes? Seria resposta correta e resposta incorreta. Então, eu defino, para quando eu vou treinar, que as minhas respostas corretas têm o valor de 1 e minhas respostas incorretas têm o valor de 0. E a regressão logística, ela sempre vai me retornar um valor entre 0 e 1, nunca menor do que 0, nunca maior do que 1. E o que eu posso entender deste valor? Que está, por exemplo, 0,8 ou 0,2 ou 1 ou 0. É a probabilidade daquela questão estar correta ou incorreta. Se eu treinei meu algoritmo, minha regressão logística, com todos aqueles dados de treinamento, o aluno foi lá, respondeu a questão e a minha regressão logística retornou um valor de 0,8. Eu posso entender que aquela questão que o aluno acabou de responder, ela tem 80% de chance de ser correta. Ok, pessoal? Então, eu posso definir assim. Então, se a resposta que o aluno acabou de digitar, acabou de responder, for maior do que 0,5, responde que ela está correta. Se ela for menor do que 0,5, ela está incorreta. Ou se eu quero mais precisão, por exemplo, aí eu posso definir. Se a resposta do aluno for maior que 0,8, fala que ela está correta. Se ela for menor do que 0,2, fala que ela está incorreta. E estiver entre esses dois valores, fala que a gente não tem dado suficiente ou a gente não teve a capacidade de responder com precisão. E aqui eu exemplifico sobre a Binary Cross Entropy, que é a função do erro para a gente calcular. Quando a gente está treinando a nossa regressão logística, a gente tem que calcular o erro para que ela consiga reajustar W0, W1 e assim por diante, e conseguir ter melhores desempenhos. Então, aqui está a fórmula. Então, dessa fórmula aqui, eu apliquei os seguintes valores. Eu falei que o valor correto, aqui foram suposições, eu falei que o valor correto é igual a 1, só que a nossa regressão logística, ela me retornou 0,25. 0,25 é um valor distante de 1, ou seja, ela está com um erro muito grande. Eu passei esses valores na nossa Binary Cross Entropy, que é a nossa função de custo, e ela me retorna um valor de 1,38, ou seja, um erro razoavelmente grande. Agora, nesse segundo exemplo... Oi. Desculpa atrapalhar a apresentação, é bem rápido por causa do tempo. Tem 2 minutos, por favor. 2 minutos? Tá. Uhum. Vou dar uma corrida aqui então, pessoal. Beleza. Aqui eu coloquei o valor correto como 1 e o valor predito como 0,5. E o erro caiu para 0,16. Vou dar uma acelerada aqui, pessoal. Tentei falar rápido, mas mesmo assim. Aqui foi o KNN, que basicamente ele dispõe os nossos dados. E depois eu verifico pela distância, ou seja, esse ponto cinza aqui é o valor que eu quero classificar, se ela é correta ou incorreta. Aí eu defino o valor de K, aqui K era igual a 1, então ele é da classe verde, que poderia ser tanto respostas corretas quanto incorretas. Se K for igual a 3 aqui, ele é definido como vermelho, porque dentre os 3 valores mais próximos, 2 deles são da classe vermelha e apenas 1 da classe verde. E aqui foram os resultados obtidos. Esses resultados aqui foi para a pergunta o que é estatística. O algoritmo KNN, ele acertou 3 e errou 3, as redes neurais acertou 6 e errou 0, a regressão logística 6 erro 0 e o SVM 3, 3. Só que essa pergunta aqui, como vocês podem ver, a gente testou apenas com 6 respostas. Então, a gente não tinha tanta base de treinamento. Para essa segunda resposta aqui, a gente já tinha 25 dados para testar os nossos algoritmos. E o KNN com 19 acertos, 6 erros, as redes neurais com 24 acertos e 1 erro, regressão logística 21 acertos e 4 erros, e o SVM com 14 acertos e 11 erros. Aqui eu dispus um gráfico em probabilidade em percentual,
Ou seja, a gente pode ver que as redes neurais teve 96% de acerto, a melhor entre todas elas, e aqui a comparação das duas perguntas. O azul era o que é estatística e o laranja era a pergunta os princípios do direito ambiental, que a gente já tinha uma quantidade muito maior de dados para treinamento. Então é isso, pessoal. Peço desculpa por ter falado muito rápido para chegar no tempo. Se alguém for com alguma dúvida, esse daqui é o meu e-mail. Esse aqui é o meu e-mail, vocês podem me enviar um e-mail caso alguém ficou com dúvida. Beleza. A gente vai colocar o seu e-mail no chat, aí qualquer coisa o pessoal pode ir enviando e-mail para você. Durante a sua apresentação, algumas pessoas fizeram algumas perguntas, e aí, por conta do tempo, eu vou ler só a que foi mais votada, tudo bem? Ok. Então, o João Marcos Cardoso da Silva, do ICMC USP, perguntou se o modelo consegue generalizar para questões não vistas ou ele só funciona para questões que estavam no treinamento. Ele só funciona para questões que foram treinadas. Ou seja, se alguém tentar corrigir uma questão, por exemplo, por que o céu é azul? Só que ninguém nunca deram respostas, tanto corretas, tanto incorretas, e treinaram esses algoritmos com essas respostas, exemplificando por que o céu é azul, ela não consegue responder sobre essa questão. Ela precisa de dados treinamentos, de dados para treinamentos. O que são esses dados? Respostas corretas e respostas incorretas, para depois entender os padrões e conseguir responder se é uma outra questão, se uma outra resposta era correta ou incorreta. Então, ele não consegue generalizar para questões que ele não teve acesso ao treinamento. Beleza. Então, Caio, eu agradeço o seu tempo e por você ter colaborado com a gente com a sua apresentação aqui no WorkUp. Então, agora a gente vai passar para a próxima apresentação, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço. Muito obrigado a todo mundo. Isso.